Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Sobre a escalação do Flamengo, vamos falar desse pré-jogo aí, Flamengo e Chelsea. Escalação do Flamengo: Arrascaeta e Luiz Araújo treino, Alex Santos volta contra o Chelsea. Meio atacante havia sido preservado por controle de carga. De La Cruz pode ser relacionado. Ontem eu li um pouquinho dessa notícia, que eu fiz um comentário rápido, mas vamos para a provável escalação do Flamengo. Só posicionar aqui um minuto. Que deve ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Chester, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Prata. Eu não entendi muito essa saída do Pedro, falar a verdade. Tô sem entender. Eu creio que Pedro tem que continuar, acho que tem que manter a mesma escalação. Até eu tenho dúvida se continua com Ayrton Lucas ou vai com Alexandre, porque Ayrton Lucas fez uma grande partida no último jogo. Então eu não mexi na estrutura do time não, lembrando que era uma Copa, um Mundial de Clube, então os jogos são poucos, então você tem que manter o estilo de jogo, mas com uma leitura tática bem organizada sobre o jogo, onde explorar os pontos negativos. O que eu vi no vídeo passado do Chelsea, ele tem uma força muito forte pelo lado esquerdo da zaga, onde vai atuar o Alexandre ali. Eles gostam de jogar, buscar os pontos que entram em diagonal, fazendo facão, como falam. Então também tem que tomar muito cuidado, principalmente com o 9 que movimenta muito. Então os volantes do Flamengo tem que ser muito inteligente. Quando o atacante sair da área, eles colar no atacante e deixar o zagueiro na sobra. Também tem que ter essa sobra sempre, que o cara vai rodar em cima do marcador e vai tentar um passe entre o zagueiro lateral por ponta, entrar em diagonal, tentando a finalização. Então o Flamengo tem que pensar muito nisso. Em compensação, eu achei que os laterais dele também tá muita brecha para você explorar a jogada de linha de fundo pelas costas dos laterais. Então o Flamengo tem que pensar nessa movimentação dos laterais do Chelsea, um espaço vazio, não tentar ir muito pelo meio, mas buscar a linha de fundo para que possa ir em direção ao gol e fazer os gols. Então o Flamengo tem que ficar atento a essas questões e ir avançando aos poucos em busca do resultado, que é muito importante para poder vencer hoje. Então o Flamengo venceu hoje, praticamente está classificado. Onde tivemos a vitória do Botafogo contra o PSG, mostra que a questão tática de você a questão de você atuar taticamente o time, jogar com muita disposição, pode fazer você vencer o jogo. O Botafogo conseguiu a vitória ontem do poderoso PSG, campeão da Champions. Então isso aí tá mais confiança dos jogadores, que pode inventar de igual para igual o time do Chelsea. E mais uma mentalidade forte para mim que tem que ter para vencer esse jogo, do que o nível de futebol você vê que tá iguais. Então o PSG não conseguiu entrar na zaga do Botafogo, então é questão mais de mentalidade. Ressaltando alguns pontos, as linhas de fundo, como falei, o Flamengo vai ter que explorar ali. E a coisa boa de hoje é que o Flamengo vai ter banco. Esse vai ser o diferencial do Flamengo com as linhas de jogo. O Flamengo vai ter peças no banco para que possam atuar ali e ali conseguir vencer os jogos. Então o Flamengo tem que ter essa paciência, essa calma, para que possa vencer os jogos e conseguir a classificação. Então, agora lembrei o que eu ia falar, perdi um pouquinho relação aqui, cabeça aqui um pouco, voltando a centrar aqui de novo.
que eu queria falar, que o Flamengo que vencedor consegue classificação, o Botafogo e o Palmeiras que ganharam ontem não garante 100% da classificação. Vamos pensar assim, o Miami pode vencer o Palmeiras e o Porto que golear o outro time, o Palmeiras ficar de fora. O Botafogo que venceu o PSG vai pegar o Atlético de Madrid, dependendo do resultado de hoje do Atlético de Madrid, se ele meter uns 4-0, 5-0 hoje, entra com os dados zerado, vai enfrentar o Botafogo e ali conseguir a classificação para o saldo de gol. Então, tá tudo assim incrível. Se o Flamengo conseguir ficar 6 pontos, enfrenta a LA alguma coisa dos Estados Unidos, time americano que enfrentou o Chelsea no primeiro jogo. E ali esse time empatando com o Esperança, ou Esperança sendo dele, o Flamengo praticamente classificou para a próxima fase, então pode até poupar no próximo jogo. Pode entrar com um time totalmente reserva no último jogo. E isso tudo depende do que o Flamengo conseguir de resultado hoje. Ele pode entrar com Rose no próximo jogo, passando hoje pelo Chelsea, com Wesley, Danilo, Alexandre, Vina, Alan, Pulgar, Cebolinha, Bruno Henrique, Prata e Michael. Um time bom, um time totalmente reserva, porque o Flamengo crescendo hoje, que é importantíssimo, praticamente garante a classificação para a próxima fase. Vamos para mais uma notícia do Flamengo, portal GE ainda, tá uma acelerada, já o vídeo muito grande. Técnico Nuno Campos pede demissão e deixa o sub-20 do Flamengo. Treinador português alega problemas pessoais e sai junto com seu auxiliar Gonçalo Cruz. Eu gosto de ser deixar a base mais profissional, não deu muito certo. Acho que vai ter que recomeçar. Acho que tem treinadores antigos do futebol brasileiro que já estão meio que aposentados, que o Flamengo poderia trazer ali para cuidar da base. Eu acho que o Flamengo precisa de uma base, uma posição técnica mais profissional para a base, para que a base consiga revelar jogadores e com mais noção táticas. Acho que a outra parte tem que pegar um treinador mais rodado, mais como pode ser, mais experiente assim, para dar lição de jogo profissional, que os meninos entram, mas e não consegue fazer a leitura tática muito boa. Então precisa que os garotos aprendam essa leitura tática o mais rápido possível, para quando for profissional não sentir o peso da pressão da torcida. Vamos para mais uma notícia agora indo para coluna do Fla. Felipe Luiz celebra a presença de todos os jogadores em jogo do Flamengo versus Chelsea pelo Mundial. O Flamengo não terá desfalque para o jogo contra o Chelsea da Inglaterra. O Flamengo se prepara para enfrentar o Chelsea da Inglaterra. Isso que eu tô falando, o Flamengo hoje pode no segundo tempo tirar um dos volantes, colocar o Tela Cruz, seja o time mais ofensivo, pode tirar os pontos, entrar com o Cebolinha e Michael. Sim, o Flamengo não vai perder qualidade no jogo. Você pode tirar o Alexandre, colocar Ayrton Lucas, ou colocar o Alexandre Vina. Então o Flamengo não perde qualidade, porque o banco do Flamengo é muito bom e muito poderoso. Vamos para mais uma notícia do Flamengo. O Flamengo acerta a contratação de Jorge Carrascal. Isso é muito bom. O Flamengo precisa de um meio ali para substituir a Arrascaeta. Você precisa ter uma qualidade no passe ali no meio. Ele tenta jogar com dois atacantes, mas o nível quem é um meia, um atacante, há uma diferença. O cara dominar a bola, saber rodar para um lado para o outro e acertar o passe. Vamos para mais notícia. Presidente do Zenit atualiza o estado da negociação com o Gerson do Flamengo. Então essa notícia aí já está certa, essa ida do Gerson para o Zenit. Só que você vê como o Flamengo está ganhando. O Flamengo vai ganhar 25 dessa negociação
e gastou 12 o Jorge Cascal. Então o Flamengo ganha 12 milhões de euros sem se praticamente não gastar quase nada. Vai sair lucrando muito e trazer um bom jogador. Vamos para uma notícia. Danilo revela mentalidade do Flamengo para vencer o Chelsea e se espanta com a torcida. Para ser sincero, a mentalidade nesse jogo, para mim, a principal questão do Flamengo é questão como vai se comportar no jogo. Acho que esse aí vai ser um ponto principal para que o Flamengo consiga vencer esse jogo. A gente não pode mudar o foco. Amanhã, sexta, vai estar calor e a gente sabe que não tem como mudar e se preocupa em jogar bem, vai ser bom o trabalho e ganhar o jogo. Quem comete menos erro, mais concentrado, vai ter chance de vencer. É isso que eu acho. A concentração é a diferencial para a gente. Então a mentalidade de como se comportar no jogo vai ser o grande destaque do Flamengo. Para mim não é surpresa esse domínio da torcida. Não esperava diferente. Para ser sincero, quando a gente joga nosso torcedor perto, incentivando ainda mais em uma competição como essa, passa uma energia diferente e dá uma energia para elevar o nível de sacrifício para ganhar o jogo. Eu acho que o grande diferencial do Flamengo no Mundial é mostrar para o mundo que nós somos a maior torcida do mundo. Assim, eles vão ficar cada vez mais encantados com esse tipo de coisa que o Flamengo tem a torcida maravilhosa, e isso aí vai trazer muito jogador pro Flamengo. Vamos para mais notícia. Manchester United sonda a contratação de Richarlison e Rios e o Flamengo monitora a situação. O Flamengo ainda tem um potencial em cima do atleta, tem 25%, então é mais um jogador com uma boa venda que o Flamengo vai vender e vai ganhar uma porcentagem em cima. É um bom jogador que o Flamengo revelou e não pôde explorar. Eu lembro ele jogando no Flamengo e uma pena não ter sido indo pro profissional junto com o Flamengo. Ele para mim tinha muito potencial, mostra isso no Palmeiras. O Flamengo gastou 50 milhões com um ala, tendo um garoto que poderia estar hoje sendo titular do Flamengo. Queremos ser o primeiro do clube, o Alexandre V. Flamengo ponto para vencer o Chelsea no Mundial. Essa é a confiança, essa é a luta, essa é a garra para esse jogo do Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo tem que vencer e ser o primeiro, mostrar que o Flamengo é uma potência mundial. Assim, eu falo isso sem medo porque o Flamengo está construindo um estádio. O Flamengo tem um centro de treinamento, um dos melhores do mundo. Contrato de jogador caro. A única coisa diferencial é o salário que o Flamengo cada ano está tentando igualar ao do nível europeu. Já trouxe Jorginho, trouxe Danilo, trouxe Alexandre. Esses jogadores tinham muito mercado europeu. Assim, a gente não tem ideia que esse cara joga na seleção. Esses caras nível alto. Então o Flamengo está trazendo esses jogadores e cada vez mais vai conseguir trazer outros jogadores para o elenco do Flamengo tá maior, porque o nível está ficando igual. Então o Flamengo cada vez vai ser maior, cada vez vai ser um gigante no mundo. Então essa análise vai comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.